Olá, boa tarde. Sejam bem-vindos a mais uma edição de Mercado e Companhia. Vamos aos destaques de hoje. Plantio avança no Brasil, mas a semeadura da soja ainda segue atrasada em relação à média de 5 anos. Meteorologia alerta para a formação de tempestade subtropical e também o risco de geada em áreas do sul do país. Compras chinesas de milho dos Estados Unidos estão quase 170 vezes maiores do que há um ano atrás. A Agrinvest Commodities afirma que a China será o principal importador do grão no mundo. Acordo entre Mercosul e União Europeia será concluído, diz a ministra da Agricultura, Tereza Cristina. E mais, pela terceira semana seguida, o mercado aumentou a projeção do dólar para o fim do ano. Tudo isso e mais nesta edição que já está no ar. Com as chuvas registradas em outubro, o plantio da soja saltou de 8% para 23% até a última quinta-feira. Mesmo assim, a semeadura segue atrasada em relação à média histórica para o período, de acordo com o levantamento da AG Rural. De acordo com a AG Rural, as chuvas registradas em algumas regiões do Brasil em outubro deram fôlego ao plantio da soja, que chegou a 23% até a última quinta-feira. Uma semana antes, o percentual era 8%. Mesmo com o avanço, a semeadura ainda está atrasada em comparação ao mesmo período do ano passado, quando 35,5% da área estava plantada. E também em relação à média dos últimos 5 anos, que é de 32%. E segundo dados do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, as compras chinesas de milho americano para entrega no ano comercial 2021 estão em cerca de 10 milhões de toneladas. No mesmo período do ano passado, o volume era de 59 mil toneladas, ou seja, a China comprou quase 170 vezes mais. E, de acordo com a Agrinvest Commodities, a condição da demanda chinesa vai fazer com que o país se torne o maior importador de milho do mundo. Vamos entender o que está acontecendo com o mercado global do cereal com o Marcos Araújo, que é analista de mercado da Agrinvest. Marcos, boa tarde. Por que a China está comprando tanto mais dos Estados Unidos? A gente apontou aí cerca de 10 milhões de toneladas contra 59 mil toneladas há um ano. Seja bem-vindo. Olá, Karen. Muito boa tarde. Isso tudo é um reflexo da recuperação do rebanho de suíno na China. Essa redução tinha sido ocorrida pela peste suína. Hoje, para você ter uma ideia, então, nós temos a China comprando 5 milhões de toneladas de milho na Ucrânia. Já agora, os números mais recentes estão próximos a 11 milhões nos Estados Unidos, que totalizaria 16 milhões. O governo chinês tem feito leilão dos seus estoques, já está no menor nível, praticamente zerado, e o governo vai precisar recompor seus estoques. Há rumores no mercado de que empresas chinesas estão pedindo para o governo uma nova alíquota de mais 20 milhões de toneladas de milho, que seria um total de pelo menos 36 milhões de toneladas, que sem dúvida coloca a China como o maior importador mundial de cereal. Vamos por partes, então. O que você está dizendo é que a recomposição do rebanho lá na China, que sofre com problema de PSA, peste suína africana, dá fôlego à necessidade adicional de grãos. Lembrando que a China também é uma das maiores produtoras do mundo. Na sequência, você diz que os estoques chineses estão mais baixos e, por isso, esse apetite chinês no mercado global. Diante deste cenário, você acredita que em 2020 a China vai virar o maior comprador de milho do mundo e ela pode buscar milho do Brasil? Tem possibilidade para importar milho do Brasil. Primeiro, existem algumas barreiras fitossanitárias a serem superadas. Isso daí vai requerer um alinhamento do Ministério da Agricultura brasileiro com o governo chinês para que isso possa ocorrer. Uma vez que, só esse ano, o milho na China já tem uma alta acumulada de mais de 40%. E o que acontece nesse momento? Todo o canal logístico americano está voltado para o programa de soja. Por mais que os Estados Unidos tenham milho nesse momento, mas não tem a logística disponível para trabalhar ao mesmo tempo com soja e milho, para atender a demanda chinesa. Tanto é também que a China tem buscado outras fontes de energia para a ração animal, a exemplo da cevada e do trigo. Ela já comprou bastante também na Europa, tentando diversificar a sua matriz de ingredientes nas rações animais.
Vamos traduzir o que você está falando, porque aí o produtor de trigo está muito atento e o comprador, ou melhor, o produtor de milho e o comprador de milho, assim como do sorgo, da cevada, do trigo, todos são correlatos e querem saber da sua análise. Você está dizendo que a China tem apetite para buscar mais grãos. Isso ainda em 2020, quais vão ser as origens desses grãos? Keren, sem dúvida, ainda para 2020, até o primeiro semestre de 2021. Então, o Brasil pode ser, sim, um fornecedor de milho. Como eu falei, aí nós temos que ter essas barreiras sanitárias superadas entre os dois países. Bom, e isso significa o quê, falando em mercado de milho que já está com patamar recorde e com TEC zerada? Isso já repercute hoje nos preços, vai repercutir no futuro? O que vocês da Agriinvest estão vendo, Marcos? Já repercute sim, Keren, e na nossa opinião, o pior momento do milho de escassez aqui no Brasil ainda vai vir, que serão entre os meses de fevereiro a abril de 2021, Keren. O milho subiu bastante, mas também nós temos que lembrar que a carne suína, por exemplo, disparou. De maio para cá, nós temos uma alta da carne suína de quase 100%. E isso daí dá poder de compra para o suinocultor. Já os atuais níveis de preço, ao redor de R$ 82,00 uma saca de milho base B3, está próximo ao ponto de estrangulamento do avicultor. Mas o suinocultor está com poder de compra nesse momento. Bom, e aí você dizia sobre rumores de que há a intenção de cotas para compra de milho. Explica isso para a nossa audiência, por favor. Bom, Kelly, como nós temos essa alta disparada do milho na China, várias empresas do sudeste do país, principalmente longe das regiões produtoras, têm pressionado o governo para uma nova cota de 20 milhões de toneladas de milho a serem importadas, Kelly. Lembrando que hoje o maior importador mundial é o México, com 18 milhões. E agora só essa nova rodada que as empresas estão pedindo para o governo chinês seria uma compra adicional de 20 milhões. Em outras palavras, você está começando a semana aqui no Mercado e Companhia dizendo preparem-se porque a China pode entrar no mercado brasileiro de milho como uma grande compradora, assim como já é de soja. É isso que você está dizendo? De médio para longo prazo isso vai acontecer sim, Kelly. Agora, como eu falei, nós temos que esperar agora essa questão fitossanitária ser superada, o que é bem provável. Então nós podemos ter nos próximos meses aí a China mais ativa no mercado e com certeza vai mudar o perfil da comercialização do milho aqui no Brasil. Nós vemos milho sendo comercializados com 30 até 60 dias de prazo de pagamento e isso vai mudar o perfil da comercialização do cereal no mercado doméstico brasileiro também. Só para não restar dúvida da nossa audiência, o que significa médio e longo prazo? O que é o médio e o que é o longo em termos de meses na sua conta, na sua avaliação? Kelly, porque até janeiro, fevereiro, o programa americano está voltado para a soja. Depois disso, eles poderiam sim estar fornecendo milho para a China. Então, acredito que agora, nos próximos 60 dias, seria uma grande oportunidade para o Brasil exportar esse milho para a China para atender essa lacuna, já que a logística americana está voltada para a soja. Para encerrar, a produção já me deu o tempo aqui, a gente deve exportar, na sua avaliação, quantos milhões de toneladas em 2020 sem a participação da China ainda? Ao redor de 34 milhões de toneladas? Você está dizendo que a China pode comprar os nossos estoques que estão ao redor de 10 milhões, de acordo com a Conab? Pode sim, Kelly. Pode ser uma compra bem considerável aqui no Brasil. Isso significa, em outras palavras, que o teto do milho ainda vai longe. Eu até fiz uma conta recentemente mostrando que o milho importado dos Estados Unidos chegaria, por exemplo, em Maringá, R$ 19,00 acima do preço corrente. Portanto, nós temos espaço para o mercado interno ainda ser superado. E o mercado tem essa função, preços altos para racionar essa demanda. O comprador está sugerindo, está fazendo o quê? Quem não pode pagar esse preço, principalmente o pequeno produtor de aves, por exemplo? Quais são as alternativas? Isso é um cenário muito delicado para o pequeno consumidor aqui no Brasil, Kelly, porque a gente culturalmente não utilizamos, por exemplo, o trigo na ração animal, menos de 0,5%, e isso daí vai ser um cenário bem complicado para esses pequenos e médios consumidores que não têm poder de importação. Bom, tema para uma outra conversa. Marcos Araújo, obrigada por abrir a semana conosco. Agradeço a Agriinvest Commodities e a toda a sua equipe. Voltem sempre. Boa tarde. Boa tarde, obrigado. Vamos em frente.
A AG Rural afirmou que o plantio do milho verão estava em 46% até a última quinta-feira no centro-sul do país, contra 51% no mesmo período do ano passado. A consultoria aponta que os estados do Rio Grande do Sul e Santa Catarina ainda precisam de chuvas com urgência para limitar a perda de potencial produtivo que já se percebe em áreas semeadas em agosto e setembro. E em Santa Rosa, no Rio Grande do Sul, tem um produtor rural que já está falando em quebra de até 30% em algumas lavouras de milho. Vamos entender o cenário, olha só. Com a estimativa de uma perda hoje de 20% a 30% já pela deficiência de chuva que nós tivemos na região. Está aqui a minha propriedade com esse milho. Hoje tivemos 18 milímetros de chuva após 30 e poucos dias de seca. Então o meu ainda está querendo botar algum pendão, mas tem milhos aqui, mesmo aqui no lado do meu. Por exemplo, a minha direita é o meu, a esquerda já é de um outro proprietário que faz divisa comigo, que é um milho mais precoce. Você pode já ver as diferenças que está dando, ó. Secou bastante já e está todo praticamente com o pendão já, né? Então essa deficiência a gente tem na região aqui. O relato do produtor rural lá do Rio Grande do Sul. E a consultoria Safras e Mercado vai divulgar na sexta-feira um relatório sobre o milho. E ela já antecipa aqui para o Mercado e Companhia que a seca está comprometendo a safra verão. No Rio Grande do Sul, a safra pode perder até 30% da produção estimada, de acordo com a empresa. Vamos conversar com o Paulo Molinari, que está ainda trabalhando nos últimos dados. Molinari, boa tarde. Diga pra gente qual é a expectativa que você tem neste momento sobre a safra de milho verão. Boa tarde, Kellen. Boa tarde a todos. Bem, o produtor aí que vocês colocaram ao vivo, né, praticamente já definiu a situação do Rio Grande do Sul. A safra lá é plantada um pouco mais cedo, né? Começa a plantar em agosto. Boa parte das lavouras já estão entrando em polinização e pendoamento, no meio de uma situação de seca. De ontem para hoje nós tivemos algumas regiões com boas chuvas, né? De 30 até 80 milímetros, dependendo do lugar. Deve realmente amenizar um pouco essa situação para frente, mas o milho sofre bastante aí com mais de 30 dias de estiagem ou pouca chuva, né? Calor também, essa perda ela já é irreversível, independente das chuvas que possam vir mais à frente, né? Então é um milho que vai ser colhido lá final de dezembro, janeiro, começo de fevereiro, e é um milho já que vai perder aí, vamos ver, de 10% a 30% em potencial de produtividade nessa safra 2021 de verão. Isso que você está antecipando para a nossa audiência, que no relatório da sexta-feira vocês podem chegar à conclusão que a safra do Rio Grande do Sul deverá encolher 30%, até 30%, de 10 a 30 foi o que você mencionou. Isso significa quantos milhões de toneladas colhidos lá em relação à estimativa inicial que vocês tinham? Possivelmente nós vamos perder no Rio Grande do Sul entre 1 a 2 milhões de toneladas já de forma precoce, e em Santa Catarina de 500 a 1 milhão de toneladas. Bom, e Molinari, qual é o efeito disso para o comprador de milho que não para de ver o preço subir e ainda tem esses dados de laninha impactando numa eventual frustração da safra do grão no verão? Bem, é um longo caminho até julho de 2021, quando entra a nossa safrinha 2021, né? Então, o consumidor brasileiro já deve estar escolado com esse tipo de sazonalidade da oferta brasileira. A oferta brasileira ela se concentra de forma agressiva a partir de julho e nós temos um longo caminho de abastecimento até lá, né? Possivelmente não fugiremos a alguma importação no primeiro semestre, né? E a curva de preços é essa que nós estamos vendo, dependendo da vontade de venda do produtor daqui até lá. Quais são os efeitos colaterais nas commodities correlatas? Por exemplo, trigo. Eu vi produtores falando de sorgo. A gente também tem ouvido outros produtores tentando achar caminhos alternativos ao milho no mercado brasileiro. O que você tem acompanhado? Bom, sorgo praticamente já não tem mais sorgo disponível no Brasil, é muito pouco, né? E o sorgo representa 80% a 90% do preço do milho. Então, se o milho sobe, o sorgo também sobe, só que o sorgo no Brasil ele é produzido no período de safrinha.
e nesse momento já não tem mais sorgo quase disponível no Brasil. O trigo é uma lavoura que está terminando de ser colhida no Paraná, também tem bons preços, tem uma qualidade esse ano do trigo muito boa, né? Não está servindo como relação de troca para o milho nesse momento, e a partir de novembro, dezembro, entra a safra do Rio Grande do Sul, e aí nós veremos se a relação de preços pode ser aí uma alternativa à substituição do milho. Fora isso, não existe outro grande substituidor do milho para conter esse movimento que nós estamos vendo agora. Vocês iniciaram aí nas safras de mercado a projeção para a safra da produção do milho verão em quantos milhões de toneladas e quanto você agora acredita que na sexta-feira vai trazer, se puder antecipar dados preliminares no total, o corte deve ser de quanto nessa primeira revisão, Molinari? Bem, nós começamos as estimativas de intenção de plantio sempre em julho, né? E ela vem sendo atualizada desde lá. Na medida que os fatores climáticos vão acontecendo, de bom ou de ruins, nós vamos ajustando os números. Nós começamos aí com uma área de 5% abaixo no verão, em relação ao ano passado, na região Centro-Sul, né? Tínhamos uma estimativa inicial de 24 milhões de toneladas para a região Centro-Sul, e possivelmente agora vamos a alguma coisa entre 22 e 23 milhões na reavaliação da safra agora nessa semana. Os números ainda estão sendo avaliados, né? Estamos ainda conversando com todo mundo, temos que avaliar as lavouras agora após essas chuvas aí junto com as cooperativas e os agrônomos aí desses dois estados. Hoje, por exemplo, choveu bem também no Mato Grosso do Sul, né? Então, tudo isso tem que ser avaliado nessa semana, porque as chuvas aí estão ocorrendo hoje nessas regiões. Molinari, muito obrigada pela presença, pela participação e por antecipar parte do que deve estar no relatório também da sexta-feira, que a gente vai atentar aqui para o Mercado e Companhia com detalhes para a nossa audiência. Volte sempre, uma boa semana. Obrigado, boa semana. Até a próxima. Nesta manhã, a ministra da Agricultura, Tereza Cristina, afirmou que o acordo entre Mercosul e União Europeia vai ser concluído. A ministra participou de um congresso ao lado da ministra da Agricultura de Portugal, a Maria do Céu, quando fez essa declaração. Quem acompanhou tudo isso foi a Paola Cuenca, que traz os detalhes ao vivo de Brasília. Boa tarde, Paola. Boa tarde, Kellen. Boa tarde a todos. A ministra participava do 5º Congresso Nacional de Mulheres do Agronegócio. Entre outras conversas a respeito do papel da mulher no agronegócio, dessa inserção cada vez maior das mulheres dentro do campo do agro, ela também comentou sobre o acordo entre Mercosul e União Europeia, que já está se desenrolando há muitos anos e que neste momento encontra diversos conflitos a respeito de efeitos climáticos, das cobranças de países europeus sobre uma agenda positiva do Brasil sobre a preservação do meio ambiente. A ministra disse acreditar na conclusão deste processo do fechamento do acordo, inclusive participava também deste evento a ministra da Agricultura, Maria do Céu, que é a ministra da Agricultura de Portugal, e ela também reforçou este apoio de Portugal para a inserção para a conclusão deste acordo. Nós separamos o trecho em que a ministra faz os comentários a respeito deste assunto, você pode acompanhar agora. Eu tenho o maior orgulho de poder liderar este setor que evolui a cada dia e que, com certeza, nós teremos sucesso sim, nesse acordo Mercosul-União Europeia, porque eu acho que a Europa tem muito a ganhar com isso e também os países do Mercosul, não só o Brasil, mas a Argentina, o Paraguai, o Uruguai, esse conjunto, este bloco, também tem muito a ganhar. Eu tenho certeza que, sob a presidência de Portugal agora, nesse conselho, Portugal vai poder nos ouvir, né, fazer uma análise e ajudar, vamos dizer, nessa defesa desse acordo que não é do Brasil, repito, é um acordo Mercosul-União Europeia. Além disso, depois dessa fala da ministra, Maria do Céu, ministra da Agricultura de Portugal, também teve seu momento de fala e disse que apoia esse acordo entre Mercosul e União Europeia desde o início dele. E, claro, também há uma grande preocupação, Portugal, assim como outros países europeus, a respeito dos efeitos das mudanças climáticas. Mas ela até chegou a repetir uma fala da ministra Tereza Cristina, dizendo que o setor do agronegócio é o mais interessado em uma estabilização do clima, que não haja efeitos ruins,
como a seca, por exemplo, que sempre acaba trazendo prejuízos para diversos produtores. Essa conversa, então, aconteceu no âmbito do 5º Congresso Nacional de Mulheres do Agronegócio, e é importante a gente lembrar também que a ministra da Agricultura, Tereza Cristina, esteve em Portugal na última semana, inclusive com Maria do Céu, ministra da Agricultura de Portugal, e já haviam também debatido sobre essa questão de Portugal tomar a presidência do Conselho Europeu e uma espécie de defesa de Portugal para que esse acordo seja, enfim, concluído. Obrigada, Paola Cuenca, pelas informações ao vivo de Brasília. A projeção do câmbio para o fim de 2020 está em R$ 5,40. Foi a terceira semana seguida de revisão nas projeções na pesquisa Focus do Banco Central. Vamos ver. A projeção do PIB saiu de menos 5% para menos 4,81%. O câmbio para o fim de 2020 passou de R$ 5,35 para R$ 5,40. O IPCA 2020, índice que mede a inflação oficial do país, passou de 2,65% para 2,99%. E a estimativa da Selic, taxa básica de juros, segue em 2% até o fim deste ano. Sentiu falta de algum conteúdo? Acesse canalrural.com.br.